Olá pessoal, bem-vindos então à primeira unidade da nossa disciplina de música do século XX. Nessa primeira unidade, o nosso foco vai ser mais um trabalho teórico do que prático especificamente, que é o que nós vamos fazer a partir da unidade 2. Então, nessa primeira unidade, o nosso tema vai ser o papel da história da arte e como que a gente pode trabalhar isso pedagogicamente na sala de aula, no ensino regular. Então, a gente vai começar abordando aspectos pedagógicos do trabalho com o ensino da história da arte, nesse caso especificamente da história da música do século XX. Claro que a gente sempre fala história da arte, porque isso depende de uma contextualização, a música não aconteceu como uma arte sozinha, então a gente precisa levar isso tudo em conta. E um dos nossos primeiros aspectos a estudarmos vai ser justamente o que a gente chama de metodologia triangular do ensino de artes, que é quando a gente pensa o ensino das artes ou da música de forma geral, não só do ponto de vista da história, quer dizer, não só decorar um monte de datas e um monte de nomes de compositores, que é uma atividade que não teria sentido nenhum, mas também a gente produzir arte e a gente analisar exemplos de artes. Então a gente ter a contextualização histórica, mas também a produção e a apreciação como atividades importantes. E nós vamos fazer isso, principalmente a partir da unidade 2, nós vamos também ter essa oportunidade de apreciar diferentes exemplos musicais nesse sentido. Então nós vamos trabalhar com alguns temas, por exemplo, a diferença da crítica e da história de arte e o quanto o papel do professor acaba sendo mais de historiador do que de crítico de música, vamos dizer assim. Porque ao invés dele ser uma pessoa que deve podar estilos e dizer para os seus alunos só vou trabalhar com tal e tal determinado estilo, é exatamente o contrário. Ele tem que atuar como um historiador que tem que observar todos os movimentos históricos e todos os tipos de obras com quase nenhuma parcialidade, vamos dizer assim. Então ele tem que trabalhar todo tipo de repertório, porque é nosso papel enquanto professores fazer com que a gente amplie as possibilidades de contato dos alunos com repertórios diferentes. Então a gente vai verificar que nesse sentido o papel do professor é mais de historiador como de crítico de música, né? Então esse é um dos temas com que nós vamos trabalhar. Outro tema que nós vamos ver depois é a questão da definição dos estilos musicais a cada época. Como nós estamos trabalhando com história da música do século XX, nós vamos trabalhar com algumas correntes musicais ao longo desse período, sendo que o nosso primeiro ponto de parada vai ser a música erudita e contemporânea e depois alguns outros estilos. E é importante a gente pensar então, que como a gente falou já na apresentação da disciplina, a história da música do século XX é algo muito amplo, com muitas manifestações diferentes, e a gente tem que procurar formas de adequar isso tudo e contextualizar isso para o trabalho em sala de aula com os nossos alunos. Como trabalhos, então, dessas disciplinas, em primeiro lugar, vocês vão ter uma produção de texto em que a gente vai analisar de forma crítica uma charge que tem assim, tudo a ver com o assunto que a gente tem estudado, da crítica e da história de arte, justamente o papel do professor. Em segundo lugar, o nosso outro trabalho vai ser também, desse ponto de vista teórico, vamos dizer assim, pedagógico, um trabalho com uma produção também, que vocês farão um comentário, porque ele não vai ser postado no Moodle, ele vai ser postado dentro de um fórum. Então a gente tem lá um fórum de atividades que se chama Professor como Historiador, que vocês já têm acesso agora ao longo dessa semana. E o papel de vocês, então, a tarefa é vocês entrarem nesse fórum e fazer pelo menos uma postagem ao longo dessa semana, de acordo com o que pede o enunciado, claro. Então só faça essa diferença aqui nesse nosso vídeo de apresentação, para vocês se lembrarem de que a primeira atividade é uma produção de texto e a segunda atividade é uma postagem no fórum. Então essa segunda atividade ela não deve ser postada como atividade em um arquivo do Word direto no Moodle. Vocês devem postar isso diretamente no fórum. Se vocês precisarem de qualquer dúvida, vocês vão perceber que eu já, inclusive, entrei no fórum, já deixei algumas dicas lá para vocês, então vocês podem contar com essa ajuda, eu vou estar sempre observando ali o que acontece no fórum de atividades, além dos fóruns de tira dúvidas e do fórum técnico que vocês podem também entrar se tiverem algum problema, tá certo? Muito boa sorte com os trabalhos então dessa semana.